Bom, vamos lá. Eu quero começar esse bate-papo agradecendo muito a produção do SESC e ao professor Márcio Faria pelo convite. Professor Márcio Farias, tem um S aí no final. E dizer que a ideia desse bate-bola aqui vai ser aprofundar algumas questões que foram bastante tratadas no seminário sobre o marxismo negro, que ocorreu no CPF durante o mês de setembro. E aqui a proposta é que a gente aprofunde alguns dos temas, faça um bate-bola um pouco mais fluido e acho que traga ao público mais amplo algumas noções que a gente estamos acostumados, né, como marxistas negros, a tratar uma profundidade, às vezes num campo um pouco abstrato teórico. Não que nós não vamos fazer isso aqui, mas a ideia é fazer alguns links lógicos entre toda essa discussão que nós fizemos no seminário com alguns fatos históricos, com atualidades. Então, agradeço ao professor Wagner por estar aqui presente hoje. E eu quero começar, professor, falando sobre o link entre racismo e capitalismo. Eu sei que você tem um livro lançado recentemente cujo título é Racismo, Escravidão e Capitalismo no Brasil, uma abordagem marxista. Eu entendo que esses livros têm uma importância fundamental para a gente deschavar um pouco alguns desconfortos, sobretudo a partir dos movimentos negros na atualidade, né? Acho que tem às vezes até eu não acho que seja disputa de narrativa, mas é um atrito de compreensão sobre qual se deve ser o caminho da luta, né? Acho que não existem verdades, mas existem perguntas que nos permitem aprofundar um pouco a noção mais complexa do cenário que a gente vive hoje. Então, eu acho que a conexão entre racismo e capitalismo é um ponto de partida fundamental para a gente conseguir colocar os pingos nos is. Então, eu quero ouvir um pouquinho mais de você sobre qual a sua perspectiva dentro do tema. Olá, obrigado, Quinha. É um prazer estar aqui falando de um tema tão importante. Tem razão, no meu livro eu trabalho bastante com a relação entre capitalismo, escravidão e racismo, como o próprio título anuncia, né? Porque, de fato, é preciso dizer que os caminhos do racismo foram trilhados nas sendas do capitalismo, né? Ou seja, o racismo contra os negros e negras é uma criação tipicamente capitalista, que foi voltada inicialmente para justificar a escravização de milhões de negros africanos, né? E quando eu digo isso, eu não estou promovendo nenhuma inovação. Na verdade, eu estou recuperando aquilo que há de mais profícuo na intelectualidade negra, a partir de uma obra que se tornou um clássico chamado Capitalismo e Escravidão, que foi feito por um historiador negro de Trindade e Tobago chamado Eric Williams, né? Como bem explicou, a escravidão negra ela não nasceu do racismo, mas foi justamente o contrário, foi o racismo que nasceu da escravidão no quadro da chamada acumulação primitiva do capitalismo. E na América Latina e no Caribe, né, a escravidão colonial assumiu diferentes feições, né? Assumiu feições brancas, né, através dos trabalhadores engajados, assumiu uma feição indígena e assumiu depois a forma mais disseminada que foi a feição negra, né, a escravização de milhões de negros e negras africanas. O nosso país, o Brasil, foi o país que recebeu o maior volume de negros vindos da África, né? Então, esse é um ponto importante. É um ponto importante porque também desfaz um conjunto de ilusões e até ficções, né, acerca das origens do próprio capitalismo e da burguesia, que é a classe social que criou esse sistema econômico, esse modo de produção, né? E aí é impossível não se remeter a um pensador importante do século XIX, que é o Karl Marx, porque na obra máxima dele, O Capital, um capítulo chamado A Chamada Acumulação Primitiva do Capitalismo, ele
entra em confronto com aquilo que ele mesmo chamava de formulações idílicas acerca da acumulação primitiva do capitalismo no terreno da economia política burguesa, né? Para vários economistas políticos burgueses, né, a burguesia se constituiu por conta do seu labor, por conta da sua criatividade, o seu ardor ao trabalho, sua inventividade, né, seu empenho, enquanto havia uma massa de pessoas, né, vocacionadas para o não trabalho, ou por aquilo que se poderia chamar de vagabundagem, né. Marx vai demolir essas explicações, mostrar que, na verdade, o capitalismo se desenvolveu através de poderosas alavancas, e que não só eram poderosas, mas profundamente brutais, como dentro da Europa a escravização da população, a expropriação da população branca, né, das suas terras, o processo de colonização das Américas e o processo de escravização, que por um lado, né, fez com que se produzisse nas colônias matéria-prima que fluía da colônia para a metrópole, e por outro lado, através do tráfico negreiro, né, produziu um fluxo de mercadorias e de capital comercial imenso da colônia para a metrópole. Então, esse tipo de interpretação eu julgo bastante importante para o tempo presente, porque nos dá um norte também. Não se trata apenas de um exercício histórico, né, de voltar os olhos para o passado, né, de forma descompromissada com o presente e com o futuro. Não, se trata de entender o vínculo profundo entre esse modo de produção e essa ideologia que se abate ainda sobre nós, negros, sobretudo aqui no Brasil. Então, é um pouco isso, né, do que eu acho que é o vínculo entre o capitalismo e o racismo. O racismo, e acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso, a escravização acabou, mas o racismo continuou de diversas maneiras em nossa sociedade. É isso, você conseguiu dar uma sintetizada. Fecha o seu microfone, professor, aí, porque senão da eco a gente vai ficar atormentado aqui. Eu acho que você conseguiu fazer uma síntese histórica muito boa sobre esse nexo, né? A construção de um sistema produtivo e a instrumentalização da racialidade. Acho que eu poderia colocar assim. Mas eu acho que, de novo, né, voltando à provocação que eu tinha feito lá no começo, como esse vídeo aqui tem uma função de divulgação e de disseminação de um conteúdo que muitas vezes acaba sendo restringido nesse nível de profundidade a espaços acadêmicos, eu quero continuar nesse tópico fazendo uma provocação e uma pergunta aqui um pouco mais direcionada sobre os acontecimentos históricos. Eu acho que, aliás, existe uma tendência de argumentos racistas de deslegitimarem a luta antirracista a partir da noção de que o racismo não nasceu no capitalismo. Esse fato que nos conduz na construção, ele muitas vezes é instrumentalizado de forma muito perversa por pessoas que não têm um compromisso antirracista. E eu acho que é importante a gente sempre ressaltar qual é a novidade que o capitalismo trouxe em relação ao racismo, né? Isso que muitas vezes é maltratado, e acho que esse campo que acaba ficando um pouco nebuloso dá espaço para argumentos extremamente empobrecedores dentro do debate. Então, eu quero te pedir para citar 2 acontecimentos históricos que, a seu ver, traduzem muito bem o papel da racialização, o papel que a racialização adquiriu na transição feudo-capitalista. Uma boa pergunta. Bom, esse é um debate que eu costumo dizer que é a pedra de toque dentro do movimento negro, né? As origens do racismo. Para um conjunto de intelectuais, o racismo se perde na noite dos tempos, né? O racismo acompanha a humanidade desde os seus primórdios. Eu não acredito nisso, né? Porque, no fim das contas, esse tipo de interpretação, né, acaba recaindo numa espécie de ahistoricismo, né, e que nos leva, muitas vezes, a uma posição política muito fatalista, porque se, de fato,
o racismo sempre existiu, o racismo acompanha a humanidade desde seus primórdios, né? Uma das conclusões mais lógicas é que ele continuará existindo, que é quase uma espécie, o racismo é quase uma espécie de material genético sempre pronto a se expressar no corpo dos brancos, na mentalidade dos brancos. Eu não acredito que seja assim. Mas dizer isso não significa dizer que, né, desde quando os seres humanos começaram, né, a viver aí os Homo sapiens, não houvesse preconceito, né? Não, as sociedades antigas rivalizavam entre si, e parte da rivalidade material, né, que se expressava nas guerras, nos conflitos, inclusive nas escravizações, né, se expressavam também em formas preconceituosas, mas bastante distintas daquilo que foi inaugurado pela própria burguesia, que nós chamamos de racismo. Né? O racismo é um conjunto de ideologias que não se trata só de preconceitos, mas que se materializa também numa justificativa bastante elaborada e que se materializa também em práticas discriminatórias. E isso, acho que é uma novidade da modernidade capitalista. No meu livro, eu digo que o racismo no Brasil ele assumiu 3 grandes formas. Né? Assumiu uma forma, primeiro, religiosa, fundamentada nos preceitos da matriz judaico-cristã, na recuperação de certas elaborações de grandes filósofos da própria Igreja Católica e numa reatualização para o século XVI e o século XVII, e depois assume uma feição científica. Assume uma feição científica porque corre em paralelo com o próprio desenvolvimento das ciências naturais. Então, bom, tentando responder um pouco a sua provocação, eu diria que um fato importante a se destacar é que o racismo ele se tornou um expediente necessário, inclusive para a luta política e filosófica travada pela burguesia dentro da Europa, contra a nobreza e contra a monarquia absoluta, porque o que os filósofos burgueses do século XVII, sobretudo do século XVI e XVII, travavam uma luta contra os privilégios da nobreza e da monarquia, né? Falavam em escravidão, mas muitas vezes utilizavam a escravidão como uma metáfora que se referia à escravidão na antiguidade, para lutar por igualdade, lutar por liberdade. Então, veja, ao negar o estatuto humano dos negros e negras por meio do racismo, muitos desses filósofos burgueses seguiam livres para reivindicar no plano da ideia a igualdade entre os homens dentro da Europa. Então, acho que esse é um primeiro aspecto. O outro aspecto o outro fato é que com o desenvolvimento da própria ciência natural, o racismo passou a assumir uma nova feição, agora científica. Ocorre um fato, então, marcante na história, que é o uso do termo raça para designar agora, de forma hierárquica, brancos europeus, indígenas americanos, asiáticos e negros africanos. E nessa escala, o homem branco europeu ocupava o topo e os negros a sua base. Ou seja, o racismo ele acabou contribuindo como um reforço ideológico na manutenção e ampliação da escravização de milhões de negros e negras. Isso foi decisivo para o próprio desenvolvimento do capitalismo. Eu digo isso porque, a despeito da história, né, que a burguesia e seus ideólogos contam sobre si, a verdade é que o capitalismo, né, se desenvolveu através de processos extremamente violentos e sanguinários, dentro da Europa, como eu mencionei, e fora da Europa, com a colonização e com o tráfico de escravizados. Então, eu diria que esses são alguns dos aspectos fundamentais. Né? E, claro, a escravidão negra, que aqui no Brasil vigorou por cerca de 4 séculos, ela foi uma das principais alavancas do desenvolvimento do capitalismo mundial. É impossível entender a pujança econômica de países como a França, como a Inglaterra, sem levar em conta a escravização de milhões de negros e negras africanas. É impossível entender, né, a riqueza de Portugal
embora o papel que Portugal ocupe hoje na divisão mundial do trabalho seja um papel deveras rebaixado quanto no passado, é impossível entender sem levar em conta o papel desempenhado pela escravidão. Agora, pasmem, a escravidão, que foi uma das alavancas para o desenvolvimento do capitalismo, em determinado momento também se tornou um obstáculo para o desenvolvimento desse próprio sistema econômico, sobretudo após a sua fase decisiva, que atribuiu ao próprio capitalismo uma feição específica, que é a industrialização. Bem pontual, Wagner. Eu peguei alguns pontos da sua fala que eu acho que a gente pode explorar nesses tópicos subsequentes. Um deles é a questão da racialização, né? Eu acho que um dos debates que muitas vezes é tratado de uma forma empobrecedora, eu não estou falando aqui entre pesquisadores que estão muito dedicados a esse tema, mas muitas vezes em movimento, de novo, né? O nosso diálogo aqui é com um público maior e não um espaço acadêmico que se dedica, da economia política, da sociologia, que se dedica muito a mergulhar nesses... tenta deschavar esses processos históricos para buscar uma precisão em relação ao que nós estamos defendendo e em relação à nossa orientação política, né? E um deles, eu entendo que é a questão das outras racializações. Eu faço parte de um grupo de pesquisa que olha para o sul global e entende que outras racializações foram importantes também para a construção do capitalismo, mas a gente aqui no Brasil se importa não só com pessoas negras, nós nos importamos a olhar qual é a função da racialização negra na construção de um país. Eu entendo que existe, a gente parte da necessidade de fazer esse link entre a construção de um modelo produtivo a partir das especificidades que ele adquire, não só no sul global, não só na América Latina, mas num país chamado Brasil, que o racismo aqui é o mais sofisticado que existe, mas também para a gente poder fazer esse mergulho, muitas vezes a comparação entre as outras racializações, a asiática, o Oriente, o dito Oriente Médio, né? A gente precisa criar eu acho que essa noção comparada sobre o que nos movimenta aqui enquanto classe política, acho que eu posso colocar dessa forma. Esse é um ponto. O segundo, que é a partir dele que eu quero fazer a chave para a próxima provocação. Você falou de uma leitura ahistórica, né, que muitas vezes nos prejudica e empobrece o debate. Eu acho que é importante a gente trazer essa reflexão para os dias atuais. Então, a minha pergunta para você aqui é: como é que o racismo se manifesta no capitalismo contemporâneo? Porque racismo também é um processo, aliás, o capitalismo é um processo vivo, né? Então a gente não pode tomar séculos como algo homogêneo, óbvio que tem as balizas principais e por isso assim o mas conforme as etapas vão avançando, então liberalismo, neoliberalismo e agora o ultra-neoliberalismo que vivemos acaba articulando a racialidade de formas diferentes e sofisticadas que exigem novas formas de luta, né? Isso condiciona a forma como os movimentos sociais funcionam, condiciona as nossas pesquisas na academia. Então, eu quero ouvir de você essa análise um pouco mais atual sobre o que estamos vivendo. Sim, uma boa pergunta também. Veja, ainda sobre a racialização, você tocou num ponto importantíssimo, né? Sobre as outras racializações. E isso dizer, apesar de que no Brasil, ao falarmos de raça, quase que necessariamente falamos de negros, né? É mais do que isso. Por exemplo, quando a gente se refere aos asiáticos, para não discutir a questão indígena, né? Vou falar aqui dos asiáticos, porque, sobretudo, os chineses. Inclusive porque parte do debate entre a intelectualidade brasileira do século XIX dizia respeito não só ao Brasil, aos negros, né, após a escravidão, após a abolição da escravidão, mas também sobre
possibilidade da entrada de chineses para ocuparem o trabalho desempenhado pelos negros. Então, uma parcela da intelectualidade no Brasil dedicou tempo para discutir sobre a viabilidade ou não, ou a permissividade ou não de chineses vindo para cá. Nos Estados Unidos, muitos chineses tiveram vida análoga a de escravizados, né? Então, acho que é um tema importante. E o tema, Joaquim Nabuco era uma daquelas pessoas que dizia, apesar de ter entrado para a história como um dos grandes líderes abolicionistas do nosso país, não só destilou preconceitos contra nossos antepassados negros, como também destilou preconceitos contra os chineses. Ele dizia textualmente no abolicionismo que a imigração de chineses para o Brasil era indesejável porque senão mongolizaria a população brasileira. Esse era o termo utilizado por Joaquim Nabuco. Outro aspecto é que a gente viu recentemente com a pandemia da Covid-19 emergir, né, vir à superfície, né, expressões extremamente racistas dos chineses, né, dentro desse mosaico que nós chamamos, dessa rubrica que nós colocamos várias populações, né, sobre a rubrica de asiáticos, os chineses, sem dúvida nenhuma, são aqueles que são mais estereotipados, são mais violentados simbolicamente, adesivados como sujos, traiçoeiros, malandros e assim por diante. Então, acho que esse é um debate importante, inclusive porque há mostras, sobretudo nos Estados Unidos, de muita solidariedade entre populações afro-americanas e populações asiáticas. Agora, bom, o caso do racismo no Brasil contemporâneo, no capitalismo contemporâneo, é deveras interessante, porque, veja, a escravidão no Brasil, ela foi formalmente abolida em 1888, mas o racismo não acabou, não foi extinto com a Lei Áurea. Ao contrário, o racismo segue sendo uma das feridas abertas em nosso país. E hoje ele se manifesta de diferentes maneiras. Se manifesta nas prisões, nos dados sobre a violência, nos dados sobre moradia, sobre escolaridade, sobre emprego e tantos outros dados, né? Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, né, os negros representam no Brasil 68% da população carcerária em nosso país. Ou seja, quase 70% da população carcerária do nosso país é negra. Para a gente ter uma ideia, né, a população negra não perfaz sequer 40% dos estudantes nas universidades brasileiras. O último percentual que eu vi é de 38%. Já em relação ao mercado de trabalho, que também é um dado importante, né, as coisas também não vão muito melhores, não, porque, segundo os dados do IBGE do ano passado, a média salarial de um trabalhador branco era cerca de R$ 3.100. E a dos negros, a média era de R$ 1.789. Quando a gente agrega a questão de gênero, as coisas ficam ainda mais dramáticas para as mulheres negras, que ocupam a base dessa pirâmide salarial. E a perenidade do racismo só pode ser compreendida hoje, em pleno 2023, lançando luz aos benefícios econômicos e políticos que a classe dominante aufere do próprio racismo. Porque o racismo, eu costumo dizer que ele é útil economicamente para a burguesia, porque através do racismo a burguesia consegue pagar salários menores para, eu ia falar, amplas parcelas da classe trabalhadora, mas no caso brasileiro é para a maioria da classe trabalhadora, porque a maior parte da classe trabalhadora no Brasil é negra. Então, através do racismo, a burguesia consegue pagar salários menores para a maior parte da classe trabalhadora. E isso influi negativamente também na parcela branca da classe trabalhadora, porque ao rebaixar as condições de vida e o valor da força de trabalho de amplas parcelas da classe trabalhadora, né, no caso a população negra acaba exercendo uma força de rebaixamento do valor da força de trabalho também dos trabalhadores brancos. Né? É algo que influi diretamente, né? E não é um fenômeno isolado que atinge apenas os negros, atinge também de forma colateral a porção branca da classe trabalhadora. Agora, o racismo também é útil politicamente para a burguesia, porque através do racismo
ele consegue dividir os trabalhadores, fazendo com que parcelas da classe trabalhadora branca acredite em alguma medida, de alguma maneira, que ela é superior aos negros, ou que é, no mínimo, né, ou faz com que ela, no mínimo, seja indiferente aos dramas sociais vividos pela população negra. E isso acho que não é pouca coisa. Porque, veja, o capitalismo, a burguesia, no modo de produção capitalista, ela foi obrigada a fazer coisas que parecem muito estranhas e até ilógicas, profundamente ilógicas, como, por exemplo, concentrar os seus principais inimigos, né? Marx e Engels diziam lá no Manifesto Comunista, né, que o proletariado era o coveiro da burguesia. E o que a burguesia fez? Todos esses coveiros que antes estavam dispersos, ela concentrou, formando um grande exército industrial nas fábricas, nas indústrias, na agroindústria. Então, ela foi obrigada a concentrar os seus próprios inimigos. Ao concentrar os seus próprios inimigos, fez com que o proletariado, de alguma maneira, conversasse, percebesse que as experiências, o sofrimento individual, na verdade, era uma partilha social, que cada um, de uma maneira diferente, comungava de uma mesma classe, pertencia a uma mesma classe social. Ao mesmo tempo, a burguesia foi obrigada a colocar nas mãos da classe trabalhadora um poder social imenso, que são as forças produtivas criadas. Então, está nas mãos da classe trabalhadora a geração de energia, a produção de energia, o sistema de transportes. A gente acabou de ver aí uma greve importante em São Paulo, né, conduzida pelos metroviários, pelos ferroviários, e viu como os trabalhadores, quando paralisam suas atividades, produzem grandes problemas para a classe dominante e para a classe política. Então, a burguesia foi obrigada a criar uma situação bastante inusitada, né, que foi essa concentração imensa de trabalhadores, né? E para conter esse potencial explosivo, né, ela teve que dividir a classe trabalhadora. E ela divide a classe trabalhadora através de um conjunto de ideologias que se materializam em relações sociais, como no caso aqui falamos, caso intela o racismo, mas também a xenofobia. Essas ideologias, né, elas têm um chão social. A gente aprende, né, que as ideologias não são apenas ideias que flutuam sobre a sociedade, elas possuem um lastro na vida material. E o lastro da vida material do racismo e da xenofobia é a concorrência. Porque, de fato, no capitalismo, nós todos, trabalhadores, somos obrigados a concorrer uns com os outros. E é repousando nessa concorrência que a burguesia utiliza a xenofobia para criar bodes expiatórios, por exemplo, na França, para explicar a fonte do desemprego dos trabalhadores autóctones franceses, não na lógica do não por conta da lógica do capitalismo, mas por conta da vinda de imigrantes africanos para o território francês. No caso brasileiro, as explicações residem não só porque os trabalhadores negros estão roubando o emprego dos trabalhadores brancos, mas muitas vezes assumem feições regionais. Os nordestinos que vêm para o sul ou para o sudeste para roubar o emprego dos trabalhadores brancos autóctones. Então, esse é um dos dilemas, e essas são algumas das características do capitalismo na contemporaneidade. Aí agora, assim, é preciso dizer que o neoliberalismo, evidentemente, ele acentua parte da barbárie aos negros, porque, dentre outras coisas, neoliberalismo significa a destruição dos serviços públicos e a destruição de certas garantias mínimas para a sobrevivência do negro, né? Seja através da destruição de empregos estáveis, seja através da destruição de certas políticas públicas. E a destruição de empregos estáveis aqui no Brasil significa um aumento da informalidade. Mas é preciso também dizer que nenhuma feição do capitalismo é menos perversa. Ou seja, algumas das maiores barbáries feitas no mundo, aqui nos Estados Unidos e inclusive no Brasil, foram feitas não sob o neoliberalismo, mas sob doutrinas keynesianistas também. Então, isso se choca, evidentemente, com algumas aspirações alentadas dentro do próprio movimento negro sobre o que fazer diante desse capitalismo contemporâneo extremamente predatório, né? Uau! Que salto! É bem isso, Wagner. Eu acho que tem também... Inevitavelmente, a gente acaba entrando nas discussões sobre
o cenário que o trabalho está adquirindo nesses nossos dias, né? Então, como, a partir de uma análise mais profunda, como a gente pode categorizar, por exemplo, o trabalho por os trabalhadores de plataforma. E aqui eu estou me referindo acho que eu não posso citar marcas aqui, mas essas, essas novas propostas aí, os ditos que geram empregos, os ditos empresários de si. Então, enfim, não vou, acho que se eu mergulhar demais nesse assunto, eu vou me enrolar aqui, já levei um puxão de orelha. Eu quero partir para uma outra provocação, que na verdade continuando dentro desse salto histórico que você fez, né, sobre como o racismo está aparecendo nesse avanço da configuração capitalista que a gente chama de neoliberalismo ou ultraneoliberalismo. E voltando de novo para as pautas que aparecem dentro dos movimentos negros, porque somos plurais e nem todos os movimentos têm uma noção anticapitalista de luta, né? Então, acho que tem eu não diria nem que é uma disputa de narrativa, mas um esforço para assertividade sobre o que temos que fazer e com o que a gente está lidando, né? Acho que qualquer luta assertiva ela depende de uma leitura bem feita da realidade. E eu sempre caio muito em debate sobre as estratégias de combate ao racismo, num debate não só sobre as estratégias, mas dado o cenário atual, e aí considerando não só o modelo produtivo da forma como ele evoluiu, o papel do Estado nisso, quais são as complicações com as quais a gente lida, não só com o movimento social, mas no âmago do Estado, né? Então, muitas vezes a pergunta é, será que a gente, das nossas propostas políticas, será que vai ser sempre negociação com o Centrão? O que, na prática, efetivamente, o que temos quais são as ferramentas que nós temos à disposição para poder responder à altura da violência que a gente vive hoje? Então, a minha próxima provocação para você tem a ver com uma perspectiva neoliberal, acho que de um neoliberalismo progressista, se eu posso usar esse termo, sobre o que se entende como antirracismo. Algumas dessas estratégias apareceram, inclusive, no seminário sobre o marxismo negro, são elas, o movimento Black Money, por exemplo, então a defesa sobre mais pessoas negras em espaço de poder, que são válidas. Acho que o objetivo aqui não é desqualificar a importância de reivindicações como essas, mas eu estou querendo colocar em perspectiva aqui, né, o que conseguimos fazer hoje, e explorando todos os campos, e onde nós queremos chegar com essas reivindicações. Deu para entender? Deu sim. Eu acho que são questões muito, muito sensíveis e candentes, né? Porque os nossos diálogos, os nossos debates, as nossas reflexões devem estar a serviço da transformação desse mundo, né? E na melhoria de condições de vida da nossa população. Então, de fato, pensar os caminhos, né, que podemos trilhar no movimento negro é muito importante. E, na verdade, estamos fazendo o que muitos líderes no passado fizeram também. E, claro, como você bem disse, o movimento negro, né, é muito plural, há de tudo dentro do movimento negro, né? Dentro daquilo que nós chamamos de movimento negro, a gente viu durante o governo Bolsonaro até mesmo expressões de negros da extrema-direita, né? Negros organizados da extrema-direita. Então, há de tudo dentro daquilo que nós chamamos de movimento negro. E veja, eu queria aqui discutir algumas coisas sobre a partir dessas provocações que você fez sobre o capitalismo contemporâneo. Porque nós estamos numa quadra histórica em que a economia vai se monopolizando cada vez mais, né? O mundo vai sendo controlado por um punhado de grandes conglomerados. A financiarização do mundo, por sua vez, vai controlando praticamente todas as cadeias da indústria no mundo, né? E, junto a isso,
a gente vê surgir, nesse mundo oligopolizado, vê surgir ideologias, discursos como o do empreendedorismo, né? Que por si só já são bastante antitéticos quando a gente olha para esse mundo, que é controlado pelas grandes corporações. Ora, a ideia do empreendedorismo é que cada um, né, agindo de forma individual, montando seus pequenos empreendimentos, pode chegar lá, né? O problema é que a maioria das pessoas não chegam lá, né? E uma parcela do movimento negro também alenta a ideia de que a luta contra o racismo passa pelo empoderamento financeiro ou por um empoderamento político. Nós queremos que a nossa população tenha dinheiro, porque sem dinheiro a gente não pode comprar comida, a gente não pode pagar transporte, a gente não pode viajar, a gente quer mais representatividade na nossa sociedade, mas não se trata necessariamente disso, né? Veja, o que as pesquisas vão mostrando, por exemplo, acerca do empreendedorismo negro no Brasil é que, na verdade, boa parte daquilo que se chama por empreendedorismo é trabalho informal e ultra precário. Na mesma esteira, a gente vê, eu estou falando de coisas análogas porque se tocam um pouco, né? Neoliberalismo, empreendedorismo, black money, tudo faz parte de um mesmo momento histórico que nós estamos experienciando. Por outro lado, a gente ouve também jargões como negros no topo, ou favela venceu, ou seja, coisas que a gente ouve, né, de negros e negras que conseguiram obter algum tipo de sucesso econômico. Mas eu costumo dizer assim, como a geometria ensina, né, se há um topo, necessariamente existe uma base. E nessa base da pirâmide, essa base da pirâmide continua sendo ocupada por uma massa de pessoas negras e pobres. Veja, sem dúvida nenhuma, nós temos que lutar por mais reconhecimento, representatividade, mas nós não podemos acreditar que o empoderamento de uma pequena parcela negra vai mudar a vida da massa negra desse país. Aliás, inclusive porque a história já mostrou fartamente que os poucos negros que conseguem experimentar certa mobilidade social, ou até mesmo enriquecerem, terminam se tornando defensores de um sistema econômico que esmaga boa parte da população negra. Então, veja, acho que são dilemas importantes. Eu acho que é impossível, a rigor, eu não acredito que seja possível ser antirracista, eu não acredito, na verdade, eu acredito que não é possível eliminar o racismo sem lutar para derrubar o capitalismo. Mas, de fato, há muitas pessoas que lutam contra o racismo, mas sem lutarem contra o capitalismo. Parte dessas pessoas faz isso ou porque não vê relação entre capitalismo e racismo, ou porque não sentem ou são atingidas de formas distintas pelo capital ou pela discriminação racial. E eu acho que esse é um tema importante, porque também lança luz para a própria população negra. Porque nós, aqui no Brasil, costumamos sempre falar o negro, mas o negro em abstrato não existe, né? O negro é atravessado por gênero, sexo, né, sexualidade, e pelas classes sociais. É impossível haver um negro em abstrato numa sociedade de classe. Então, de fato, para setores da população negra, dos estratos médios, né, ou daquilo que nós chamamos na sociologia de pequena burguesia, é muito mais crível, né, é mais fácil crer que é possível resolver seus dilemas raciais e sociais de forma individual, mantendo intocada a estrutura de propriedade dessa sociedade capitalista. Mas, porque de fato, parte da população negra de classe média, ela sofre cotidiana com o racismo, mas o capitalismo em si não ameaça permanentemente a sua existência. Agora, o contrário não acontece com a massa negra que se amontoa nos subúrbios, nas periferias, nas favelas, né, nos grotões do nosso país. Sabendo ou não, se reconhecendo ou não como negra, o racismo e o capitalismo se tornam uma combinação explosiva. O capitalismo se torna uma ameaça permanente à sua existência, porque ele está sempre na iminência de ser assassinado, de ser jogado dentro de um camburão e parar numa prisão, né? Está sempre na iminência de ser espancado.
Então, o capitalismo é uma ameaça permanente à sua existência. Por isso que o Clóvis Moura depositava muita esperança política naquele extrato que ele denominava como universo negro plebeu, que era um universo negro plebeu que, apesar de não necessariamente ter consciência racial, consciência social de todos os dilemas, as causas dos seus problemas, né, era nele que residia a possibilidade de transformação radical dessa nossa sociedade profundamente racista. E eu reforço essa esperança, traduzindo numa linguagem sociológica mais atual, né, eu diria que a possibilidade de transformação da nossa sociedade reside nos ombros da massa negra de trabalhadores, dos negros pobres, da classe trabalhadora negra e também branca, que se some, que comece a entender que é fundamental, que ela possui muito mais vínculos com os trabalhadores negros do que os brancos burgueses, né? E que se some à luta nossa, dos negros, por um mundo melhor. Então, acho que passa um pouco por aí. Como sempre, sua mensagem foi bastante assertiva, já entrou numa provocação que ia fazer agora, e aí eu fui obrigada a pegar um outro rumo aqui, que eu ia te perguntar justamente sobre que é, no fundo, perguntar sobre essa conexão raça e classe, né? Acho que existem algumas tensões em relação aos negros que ascenderam, enquanto isso muitas vezes desloca a compreensão mais radical política do lugar que ocupa, apesar de muitas vezes terem um discurso de representatividade, um discurso que pode soar como radical, mas as práticas acabam sendo tão atropeladas por um negócio chamado capitalismo, que acho que é nesse ponto que existe uma função muito grande desse campo teórico, né, de mostrar que não podemos perder de horizonte a radicalidade não só no sentido de descer a raiz dos problemas, e é por isso que estudamos profundamente a conexão entre um sistema produtivo e o dispositivo da racialidade, mas também sobre como a gente pode manter esse vínculo conforme o passar dos anos e as complexidades que vão surgindo de trânsitos de classe, né? E eu queria... Você trouxe um ponto aqui sobre empreendedorismo que sempre me deixa bastante, eu diria, preocupada, atormentada, porque acho que a narrativa do empreendedorismo, da maneira como ela se massificou, ela pode ser muito perversa e, a meu ver, representa um programa político. Eu trabalho numa instituição que tem por causa de atuação o combate às desigualdades socioespaciais, né? Então, a gente está olhando profundamente para as periferias, olho para as possibilidades de geração de renda nesses espaços, e o empreendedorismo está assim, arraigado num nível que torna o trabalho um pouco mais complexo no seguinte sentido. Acho que ele começou a ocupar as subjetividades desses sujeitos periféricos, na capacidade de geração de renda, ou então por querer acreditar que há algo em que se apoiar, né? Acho que tem um lugar passa a ocupar um lugar de crença que, quando chega nesse nível, acho que é o nível mais escorregadio, mais perverso que temos, porque se associa essa orientação, acaba também se atrelando à orientação de voto, enfim, tem acho que mil complicações que nós coletamos dessa reflexão e que merecem um olhar muito cuidadoso quando a gente traça um cenário político por vir, né? Então, a disputa de voto nas periferias, acho que tem mil fatores aí que estão indiretamente relacionados à narrativa do empreendedorismo. Esse é o primeiro ponto. E aí, eu entendo que a maior riqueza que os territórios periféricos, que são negros e indígenas por excelência, é uma noção muito arraigada de comunidade. Ou foi, eu quero crer que eu não posso colocar isso no passado ainda.
Mas se a gente pode definir essa potência das periferias, eu tenho certeza que é um senso muito profundo de comunidade, porque como diz uma amiga minha, uma grande amiga minha, a periferia não faz curva. Então, como lida com um estado de exceção constante, não tem sim, sim, não é não, e é isso. Mas por que eu estou trazendo tudo isso? Porque eu acho que existe um desafio também dessa categoria, e aqui eu estou falando desse campo que se dedica a entender o link entre racismo e capitalismo, que é como recuperar o comum, o senso do comum. E eu acho que esse senso do comum aparece de formas diferentes a depender do território. Então, em territórios periféricos, acho que tem essa pergunta a se fazer sobre qual a narrativa que está invadindo e está deturpando completamente essa orientação política de subjetividades periféricas. E, por outro lado, essas classes médias que estão ocupando lugares centrais, e muitas vezes com uma narrativa radical que não se reflete em suas práticas. E o quanto isso pode ser perverso, porque muitas vezes tem uma classe que está ali levantando uma bandeira negra, levantando uma bandeira de antirracismo, mas concretamente, na forma de construir as relações, acaba reproduzindo códigos sociais da branquitude. E eu acho que isso é uma questão central para o direcionamento das nossas políticas hoje. Então, como encerramento aqui, eu fiz essa diferenciação entre territórios porque eu acho que a gente está dialogando com um público que tem origem das mais variadas e me parece fazer sentido aterrissar esse debate da forma como ele aparece em territórios, em classes diferentes. Nossa, muito bom. E a gente achando que, será que eu acho que eu não vou conseguir falar há muito tempo? Eu acho que excelentes reflexões Kênia colocado. Vou começar falando sobre o tema do empreendedorismo, né? Se por empreendedorismo nos referimos a correr atrás, batalhar, né, como a gente diz no populacho, se virar nos 30, não teve ninguém nesse país mais empreendedor do que nós, negros. Né, porque a abolição da escravidão em 1888 veio desacompanhada de qualquer política de reparações. Então, não só não tivemos acesso à terra, né, mas como fomos alijados no mercado de trabalho formal que estava se consolidando no Brasil. E junto a isso, nós inclusive ainda fomos adesivados como inaptos ao trabalho, né? Então, não teve ninguém no Brasil que mais batalhou do que nós, negros. Se por empreendedorismo nos referimos a isso. O problema é que por empreendedorismo se designa um conjunto de atividades que a pesquisa econômica e sociológica vem demonstrando, vem chamando por um outro nome, trabalho informal. Eu fiz uma pesquisa recente, no início do ano, sobre empreendedorismo negro, e algumas coisas me chamaram bastante atenção. Por exemplo, 88% dos empreendedores negros, na verdade, eram empreendedores por si só. Não tinham ninguém além deles, trabalhando no empreendimento. E um percentual que me chamou muita atenção, 47% dos empreendedores negros utilizava o caderno como principal instrumento de contabilidade financeira. Ou seja, é um tipo de atividade econômica ultra precária, né, informal. E, aliás, alguns intelectuais têm demonstrado que esse tipo de discurso empreendedor deita mais raízes em países como o nosso, o Brasil, que vem sendo rebaixado na divisão mundial do trabalho, ou seja, num país que está se desindustrializando, e o Rio de Janeiro, o estado onde eu estou, talvez seja a expressão máxima disso. As indústrias estão saindo do Rio de Janeiro há muito tempo, o Rio de Janeiro está virando um setor de serviço, de funcionalismo público. É muito mais fácil esse discurso de que a saída é pelo individual, são pelos pequenos empreendimentos deitarem raízes. Por quê? As grandes instituições, os grandes espaços de empregabilidade coletiva, como as indústrias e as fábricas, estão desaparecendo. Então, o que sobra de alento, o que a burguesia faz como uma espécie de alento para a massa desempregada, aqui no Rio de Janeiro e em outras porções do Brasil, é o discurso de que a saída
é o pequeno empreendimento, o empreendedorismo. E, pasmem, a realidade vai mostrando que boa parte dessa atividade é trabalho informal. E veja, e isso penetra, evidentemente, na periferia, penetra na periferia, e com esse tipo de atividade vem também um conjunto de reminiscências ideológicas, né? Esses discursos, às vezes, de coaching que a gente vê nas redes sociais também penetram em alguma medida na periferia e se chocam com uma prática que é contrária a esse tipo de teoria individualista, porque o que prima geralmente na periferia, aqui não se trata de uma romantização da periferia do subúrbio, mas é uma constatação, é a solidariedade, porque vivendo em bairros onde falta água, onde o que chega do Estado é a PM, né, onde não tem postinho de saúde, onde não tem escola, onde não tem creche, se não houver solidariedade, todo mundo morre. Não tem creche, se não houver solidariedade de uma mulher, de um cara, para cuidar do filho da outra casa, se não houver solidariedade para passar um arroz, passar um açúcar, todo mundo vai morrer. Então, é concreto, existe uma solidariedade. Eu acho que isso é o importante. Acho que todo intelectual negro, de certa maneira, vive um dilema, né? Porque fica com os pés, o intelectual negro vindo da classe trabalhadora ou da periferia, né, vive um dilema permanente, né, que entrar num espaço acadêmico que diz o tempo inteiro que não é seu, né, não é seu espaço, e ao mesmo tempo, né, fica também com uma sensação de já não pertencer puramente à periferia, ao subúrbio. E eu acho que o dilema pode ser resolvido se, né, buscando aprofundar as conexões com aquilo que eu chamo aí de massa negra, classe trabalhadora negra, porque é nela, de fato, que reside a possibilidade da resolução dos dilemas sociais e raciais que nós experienciamos. E eu acho que isso é bastante importante. Veja, nós estamos vivendo agora, nós estamos experienciando o surgimento de uma das maiores categorias profissionais dos últimos tempos no país, que são os trabalhadores por aplicativos. Acho que hoje só perde para as trabalhadoras domésticas. Acho que, em segundo lugar, a maior categoria profissional hoje são milhões. As estimativas oscilam aí, são os trabalhadores por aplicativo. Pegar essa molecada que anda de bicicleta e de moto aí, maioria negra, né? Não tem absolutamente nada. A bicicleta não é deles, né? A comida não é deles. Às vezes eles carregam comida estando com fome, de um restaurante no qual não tem contrato empregatício nenhum para entregar para uma pessoa da qual eles não têm vínculo empregatício também nenhum. É a combinação daquilo que há de mais moderno com aquilo que há de mais atrasado. É a combinação do smartphone com uma das coisas mais arcaicas da existência humana, que é servir comida para outra pessoa, né? Então, veja, né? Não de boa vontade. Então, assim, é uma das coisas mais arcaicas. E essa massa, esses milhões de trabalhadores aí, por não terem absolutamente nada, contraditoriamente, eles podem ganhar tudo. Tudo. Porque nós estamos diante de um potencial explosivo. Marx, na crítica da filosofia do direito de Hegel, na introdução, é um dos textos mais belos de Marx, ele dizia uma coisa, assim: hoje nada sou, amanhã tudo serei. Eu acho que essa frase bem se aplica para essa massa de trabalhadores negros ultra precarizada que existe hoje no Brasil. Hoje nada são, amanhã tudo serão. E para isso, necessariamente, vai precisar de lideranças negras que não se apoiem no sofrimento da massa pobre, negra e trabalhadora para reivindicar um assento à mesa da Casa Grande. Ao contrário, reivindique, se conectem com a luta da massa negra trabalhadora para incendiar a fazenda e não buscar um assento à mesa da Casa Grande e construir uma nova sociedade, pondo abaixo, necessariamente, as estruturas dessa sociedade que não nos servem mais. Porque, a rigor, nós vivemos debaixo do mesmo sistema econômico responsável pelo sequestro, pelo tráfico, pela escravização de milhões de nossos antepassados. Eu sempre costumo dizer assim: eu não sei vocês, mas eu quero vingança. Vingança no sentido de realizar a tarefa que os nossos antepassados não conseguiram concretizar. Abolir essa estrutura de propriedade, construir uma outra sociedade, que na minha concepção tem que ser uma sociedade socialista, onde nós possamos viver de forma plena e exercer a nossa liberdade também de forma plena.
acho que essa tarefa mais importante aí para nós, negros no século XXI, humildemente falando. Essa é a meta, né? E que não nos esqueçamos dela, porque muitas vezes o dia a dia e o peso do corre acaba bagunçando um pouco a cabeça. Acho que se tem um assunto atual, esse é o assunto. Né? Para além de pensar como a luta para assim, para o acesso básico ao material acaba tirando a massa dos trabalhadores do tempo necessário, né, de ócio. Acho que a força para revanche muitas vezes vem do ócio. Eu estou entrando num campo aqui que acho que é bem controverso e acho que é nele que a gente tem que se debruçar para pensar o amanhã, né? Qual a qualidade material da massa da população preta que está aí trabalhando 12 horas por dia, 7 dias por semana, para buscar o mínimo. Mas, enfim, vou ter que encerrar aqui, porque senão a gente vai desdobrar mais 2 horas e esse é um assunto para que assim não tem para novos diálogos. para novos diálogos, então vamos parar por aqui hoje. Agradeço demais a participação do Wagner, agradeço de novo ao SESC, ao professor Márcio Farias, e seguimos. Um abraço a quem nos assiste.